Agradeço muito tudo que o Mozart tem feito e também a amizade, porque é uma pessoa excepcional, é um grande amigo, uma pessoa assim muito aberta, muito leve, muito boa de lidar, né? Uma coisa que hoje em dia a gente tem que valorizar muito. Então, eu agradeço esse convite, é uma honra para mim estar aqui com vocês, agradeço o Antônio, todo o pessoal aí da cátedra, e eu vou falar com vocês hoje, porque, assim, eu sei que o curso é sobre as competências do diretor de escola, que é um parecer que foi elaborado pelo então conselheiro Mozart Neves, que foi aprovado, que está lá no MEC para ser homologado há mais de um ano, mas não interessa, é um parecer muito bom, muito importante para ajudar as escolas, os dirigentes de escolas, mas eu vou falar sobre como as evidências podem ajudar a prática docente, a prática do diretor da escola, porque é importante usar evidências para desenvolver políticas educacionais, né? Então, está aí o meu PowerPoint, que eu vou deixar com vocês. O próximo slide, eu acho que a Thaís que está tomando conta, Thaís, aí, né? Então, eu começo lembrando de algo que todos nós conhecemos, mas muitas vezes não damos tanta importância ao artigo 205 da Constituição Federal, que estabelece que a educação é um direito de todos e que todos têm direito ao acesso a uma educação, a uma escola de qualidade na idade certa, que todos têm direito de frequentar, de permanecer, de concluir os anos iniciais, os anos finais do ensino médio na idade certa, e que todos têm o direito de aprender o que nós necessitamos para a vida. Então, isso é o que a nossa Constituição estabelece desde 1988, a LDB reforça esses princípios fundamentais da nossa Constituição e, portanto, a grande questão é como é que nós vamos assegurar esses direitos que têm sido muito destacado por um grande profissional, também um grande amigo meu, que é o professor Francisco Soares. Pode passar, por favor, próximo slide. Como é que eu vou saber se os alunos estão tendo acesso, estão permanecendo na escola, estão concluindo na idade certa, né? Para isso, todos os gestores, os diretores, os professores, os coordenadores pedagógicos, eles precisam, na verdade, usar a base longitudinal do censo escolar. Quer dizer, o Brasil tem uma base de dados muito importante, né? A base longitudinal do censo, ela nos permite verificar quando é que o aluno entrou, em que ponto ele está da sua escolaridade, permite identificar se o aluno está evoluindo dentro do parâmetro normal, se ele vai terminar o 5º ano na idade certa, o 9º ano na idade certa. Então, a trajetória de cada estudante está registrada na base do censo escolar desde 2007, e é possível, a partir daí, ver se o aluno ingressou, se ele permaneceu. Claro que não dá para a gente saber aqueles que não estão na escola, né? Esse, na verdade, é um grande problema, porque agora nós teremos o censo populacional, o IBGE está levantando o censo esse ano, e daí nós teremos um dado mais, eu diria, mais efetivo de quantos estão fora da escola, para poder comparar com os dados do censo escolar. Mas a grande pergunta é: a escola está usando os dados do censo escolar? A escola analisa esses dados para saber se os alunos continuam na escola, se eles estão concluindo, se eles estão sendo promovidos, se eles estão sendo reprovados. A equipe pedagógica analisa todo ano
os dados do censo para definir as estratégias de melhoria dos indicadores para o planejamento do ano seguinte? Eu acho que essa é a grande pergunta. Eu estou começando de uma coisa muito, muito básica e que é fundamental para toda e qualquer escola. Como planejar o ano letivo de 2023? Vamos começar pelo censo escolar, que agora, no final do ano, o INEP já libera os dados do censo 2022 para as escolas. Cada escola vai ter essa base, cada escola terá lá o número de cada aluno da sua escola, cada rede terá a oportunidade de verificar como é que está sendo isso. Todos voltaram? Quem não voltou? Vocês fizeram a busca ativa? Quem não voltou à presencialidade? Tudo isso será possível verificar pelo censo escolar agora, para planejar o ano que vem. O próximo slide, por favor. Avaliação, né? Avaliação é um outro dado muito importante. A avaliação, o SAEB, por exemplo, ele serve para nos informar se o direito à educação está garantido e se o aluno está aprendendo, né? Porque o que interessa é saber se o aluno está aprendendo, como é que está sendo esse aprendizado, né? Ele está avançando, né? Então, a escola ou a rede analisa os resultados do SAEB, do IDEB, de cada município, né? Identifica as dificuldades de aprendizagem. A escola consegue fazer uma análise pedagógica dos resultados do SAEB. Acho que esse é um ponto importante. E temos também o Fundeb. Por que eu pus o Fundeb aqui? O Fundeb novo é uma informação importante para saber se os recursos para a escola funcionar, para ter uma boa infraestrutura, se esses recursos estão assegurados, né? E depois, no final, eu vou também lembrar dos dados, dos indicadores novos que o Fundeb ainda não definiu, mas que são muito importantes para nós planejarmos o futuro do ano que vem, quando os municípios terão a oportunidade de receber mais recursos dependendo do desempenho. Para isso, o INEP terá que definir os indicadores de desempenho de cada município para que cada município possa acompanhar se ele terá ou não direito a receber mais recursos do Fundeb naquilo que o novo Fundeb definiu como VAR, Valor Aluno Ano Redistributivo. Tem o VAAT, que é o valor aluno ano total, que todo mundo já recebe, e depois nós teremos o VAR, Valor Aluno Ano Redistributivo, que é aquele que precisa ser definido a partir do próximo ano, mediante um critério que o INEP está estudando. Próximo slide, por favor. Chama aqui a atenção de vocês para uma informação que saiu na plataforma do QEDU, né? O QEDU, que é lá do IED, do Instituto de Evidências da Educação, do Ernesto Faria, que é um excelente instituto. A base do QEDU, ela faz um trabalho muito importante. Por que eu estou chamando a atenção sobre isso? Em setembro, o INEP divulgou os dados do SAEB e os dados do IDEB 2021. Todo mundo deve ter olhado os dados do SAEB e do IDEB 2021. No entanto, nós sabemos que o IDEB foi, digamos assim, inflacionado com os dados de promoção automática. A maioria dos sistemas tiveram os dados de promoção automática implementados, inclusive com uma recomendação do próprio Conselho Nacional, que era contra, e é contra, a reprovação durante a pandemia, porque seria um prejuízo ainda maior para todos os alunos, né? E a reprovação nunca é boa, mas como é que nós íamos reprovar se os alunos não tiveram a oportunidade de aprender? Não é justo, né? Então, o que acontece? Aí, olhando os dados de Sergipe, por exemplo, nós vemos que o aprendizado, quanto maior o aprendizado,
maior o IDEB. Quanto maior a média, ou seja, o aprendizado e o fluxo, maior o IDEB, né? Então, nós vemos aí, pode passar o próximo slide, por favor, nós vemos que muitos estados e muitos municípios tiveram um aumento impressionante, é o caso, por exemplo, de Sergipe, né? O que aconteceu com o Sergipe? Ele teve um aumento de 18 pontos, né, percentuais entre 2019 e 2021 na taxa de aprovação, certo? Isso foi totalmente, como é que eu diria, conjuntural, teve a ver com a pandemia, foi fruto da flexibilização curricular, do contínuo curricular e da adoção da promoção automática, né? Então, quando nós olhamos, assim, as taxas de aprovação de Sergipe, nós vemos, por exemplo, que em 2019 era 78,5%, 78,5% nos anos finais. E vemos que em 2021 saltou para 96,7%. O que significa isso? Que é um dado absolutamente conjuntural que teve a ver com o contexto da pandemia, né? Então, quando nós olhamos o IDEB do município do estado, nós precisamos examinar qual foi o resultado do fluxo, como é que o fluxo impactou o IDEB, essa é a evidência importante, e como é que foi o aprendizado do aluno no SAEB. No próximo slide, por favor, o próximo slide, ele mostra, né, como é que é a fórmula do IDEB. Eu acredito que a maioria de vocês conhece, né? O aprendizado, por exemplo, 6,02, né, que é igual ao quê? É a média do fluxo e da nota, teve 6,2 no aprendizado, 0,94 no fluxo, o IDEB é uma média. Agora, a média, gente, é média, tá certo? Se eu falar que 2 mais 6 é igual a 8, né, a média de 8 é 4, mas eu posso dizer que 5 mais 3 é igual a 8, e a média de 8 continua sendo 4. Só que 5 é a nota que uma escola teve no SAEB, e a outra teve nota 4, por exemplo, no SAEB. A média vai ser 4, porque vai somar o fluxo com o aprendizado, mas o aprendizado em uma situação foi muito menor do que na outra. Então, a média ela não é boa para refletir. Hoje, o debate sobre o IDEB discute exatamente a importância de não trabalhar com a média, né? O próprio Ernesto Faria, lá do IED, ele tem uma proposta para o novo IDEB, que está sendo discutido por vários especialistas, e todos, sem exceção, são a favor de não termos mais uma média, de trabalharmos com qual é o desempenho esperado para cada aluno. Vamos supor, nós vamos saber, por exemplo, se 4 no SAEB é o adequado ou se é o insuficiente. Então, se o aprendizado for adequado ou insuficiente, né, a escola precisará fazer um esforço maior para aquela nota insuficiente do que olhando apenas a média do IDEB. Por que eu estou dizendo isso? Por favor, passa o próximo slide. Estou dizendo isso porque quando nós olhamos esse gráfico, por exemplo, do segundo ano, nós verificamos que, por exemplo, no caso do segundo ano do ensino fundamental, a média do SAEB 2019 foi 750. Por quê? Porque a escala de alfabetização é diferente da escala do SAEB do quinto e do nono ano, né? Então, a nota de 2019, a média pela escala de proficiência do SAEB, em alfabetização no segundo ano, foi 750.
Já em 2021, nós vemos que foi 725, ou seja, a nota média na escala de proficiência de alfabetização do Brasil, mediante a aplicação de uma prova numa amostra de estudantes do segundo ano, ela indica uma queda de 25 pontos, quase. Uma queda de 25 pontos significa 1 ano e meio de aprendizado escolar na escola, né? Então, significa que as crianças tiveram elas foram enormemente prejudicadas pela pandemia, como nós sabemos. Qual é a criança que consegue ser alfabetizada sem ter aula presencial? Eu acho que, sem dúvida, as crianças pequenas e dos anos iniciais foram as mais afetadas pela pandemia. Então, no final de 2021, a aplicação da prova do SAEB, ela apenas indica uma situação que todos os professores e professoras já sabiam, que as crianças pequenas não conseguiram aprender durante a pandemia, não conseguiram aprender porque elas estavam longe da escola, né? Elas estavam nas suas casas, e é impossível uma criança que, no ano passado, em 2021, estava no segundo ano, 2020 estava no primeiro ano, ela ficou 2 anos com atividade remota, essa criança não conseguiu aprender, mesmo que a escola tenha voltado à presencialidade antes do final de 2021, né? Eu estou mostrando isso, e o próximo slide, por favor, para vocês verem que houve queda em tudo, mas a queda maior, né? Aqui, por exemplo, é o 5º ano do ensino fundamental em língua portuguesa, de 2011 até 2021. Então, vocês veem aqui por esse gráfico que em 2021 a escala de proficiência, o indicador da proficiência do aprendizado do aluno é de 208, né? Que foi a mesma nota obtida no SAEB 2015. Nós estávamos vivendo, na verdade, no Brasil, um processo de melhoria contínua, né? Principalmente nos anos iniciais. Inclusive, como vocês sabem, nós tivemos aí alguns casos extraordinários de melhoria, que foi o caso, por exemplo, lá de Sobral, no Ceará, que é muito falado, alguns outros municípios no Piauí, né, até municípios no Pará, que tiveram um avanço muito importante nos anos iniciais, né? Agora, todos esses que estavam avançando tiveram queda na pandemia. E o Brasil inteiro, que estava indicando uma melhora nos anos iniciais, também teve uma queda. Aparentemente, de acordo com os resultados do SAEB, a queda em língua portuguesa foi menor do que na matemática. Próximo slide, por favor. Na matemática, nós vemos que a queda foi maior, foi de 11 pontos, né? A escala de matemática, gente, é diferente da escala de língua portuguesa. Eu não posso comparar a escala de matemática com a escala de língua portuguesa. Isso é muito importante registrar, né? Por quê? Porque, se eu digo que 217 em matemática é igual a 217 em língua portuguesa, eu estou falando uma mentira. Estou falando algo que não tem nada a ver. A escala de língua portuguesa, quer dizer, eu ainda não tenho no Brasil a definição do que é um aluno bem alfabetizado no 5º ano. O Todos pela Educação tem lá uma nota esperada, que seria de 210 para o aluno que está no 5º ano em língua portuguesa e de 220 em matemática, porque a escala de matemática ela é diferente da de língua portuguesa, né? Agora, essas escalas não podem ser comparadas, mas ambas mostram que há uma queda, e há uma queda importante na aprendizagem. E muitos municípios melhoraram o IDEB. Mas o que significa
melhorou o fluxo, o aprendizado não melhorou. O próximo slide. Agora, eu vou passar para o futuro. Até agora, eu estava falando dos problemas que nós temos imediatamente, né? Agora, eu vou tratar de quais são as mudanças necessárias no novo SAEB, nas novas avaliações, para obter evidências da aprendizagem dos alunos, considerando a Base Nacional Comum Curricular. Próximo slide, por favor. Bom, primeiro ponto que eu vou aqui, até copiei um slide que é do Mozart. O Mozart tem um slide que ele sempre usa, eu gosto muito desse slide, mudei alguma coisinha aí dentro, mas a grande pergunta está aí. Quais são as competências e habilidades que nós vamos precisar nesse cenário, que é um cenário de incerteza, é um cenário muito complexo e totalmente imprevisível e volátil, né? Alguém podia prever a pandemia? É esse o cenário, é um cenário disruptivo. Nesse cenário disruptivo, nós iniciamos a implementação da Base Nacional Comum Curricular. Iniciamos a BNCC em 2019, em seguida já veio a pandemia, né? Iniciamos, nesse ano de 2022, a implementação do novo ensino médio. Muito bem, o próximo slide, por favor. O próximo slide, ele mostra para vocês que desde 2018, tá, a OCDE e a Unesco já estavam super preocupadas com o futuro, considerando as mudanças tecnológicas, tá? O que é isso? O mundo está mudando com uma tal velocidade e essas mudanças tecnológicas, elas afetam tremendamente o mundo da vida, a sociedade e a educação. Quer dizer, a educação das nossas crianças, dos nossos estudantes, precisa preparar esses estudantes para esse futuro, que é um futuro em que as competências aqui, como vocês estão vendo, elas significam um entrelaçamento. Competência é um entrelaçamento dos conhecimentos com as habilidades, as atitudes e os valores. O que é isso? Conhecimento disciplinar ou interdisciplinar. Então, conhecimento de língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, ou interdisciplinar. Alguém consegue trabalhar no meio ambiente sem olhar o fenômeno do meio ambiente e da mudança climática sem uma abordagem interdisciplinar? Impossível, né? Então, todos nós teremos que trabalhar a partir de uma abordagem interdisciplinar. As habilidades, quais são as habilidades cognitivas, sociais e emocionais que os nossos alunos precisam desenvolver? O aluno que tem uma baixa autoestima, que está com problemas de saúde mental, que se sente inseguro, que está vivendo alguma violência doméstica, esse aluno consegue aprender? Claro que não, né? Atitudes e valores. Quais são as atitudes e valores que nós precisamos desenvolver nos nossos alunos, né? A tolerância, o respeito ao outro, o pluralismo de ideias, os novos valores, o bem-estar, o bem comum, né? Todos esses valores devem estar integrados ao currículo, né? E foi a partir desse estudo da OCDE, pode passar, por favor, que nós desenvolvemos as 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. Eu participei de vários debates na OCDE em 2016 e 2017, e aquelas ideias já estavam lá, né? Principalmente a ideia de que competência é mobilização de conhecimento, mobilização de habilidades ou skills, mobilização de valores e de atitudes. E foi a partir desse conceito de competência, eu era responsável pela coordenação da Base Nacional, quando nós estávamos trabalhando isso lá no MEC, né? Então, nós desenvolvemos essas 10 competências gerais, que são as 10 competências gerais que devem estar dentro
dos currículos, desde a educação infantil até o ensino médio, né? A ideia de usar os conhecimentos para explicar a realidade, de desenvolver a curiosidade, a criatividade, de valorizar o repertório, a arte, a cultura, de usar as diferentes linguagens para se comunicar, de compreender as tecnologias, né? Saber usar as tecnologias, de compreender o mundo do trabalho, né? Para pensar o futuro. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Dá para... O Mozart tem uma frase que diz: o professor não pode usar o retrovisor, ele tem que olhar para frente. E não pode usar mesmo, porque se o professor usar o retrovisor para trabalhar o currículo em sala de aula, esse aluno não estará preparado para o futuro, né? O professor, o aluno precisa aprender a argumentar criticamente e defender as ideias para se posicionar no mundo. Como é que o aluno vai saber argumentar se ele não aprender a conviver, se ele não aprender a desenvolver um vocabulário, se ele não aprender a respeitar a ideia do outro, né? A exercer a empatia, o diálogo, a colaboração, agir com autonomia para poder tomar decisões. Então, essa é a ideia da nossa Base Nacional Comum Curricular. Próximo slide, por favor. Aí vem a grande pergunta: como é que nós vamos avaliar as competências gerais da Base Nacional? Como é que nós vamos avaliar as aprendizagens essenciais? E essa é a grande pergunta que o INEP ainda não respondeu, né? Eles estão trabalhando esse assunto, estão dizendo que brevemente vão apresentar a proposta das novas matrizes do novo SAEB, então vamos aguardar. Próximo slide, por favor. Quais são, então, essas aprendizagens essenciais, né? Primeiro, todos vocês sabem que a base define as aprendizagens essenciais, que todos os alunos têm o direito de aprender. E cada proposta curricular de cada um dos municípios que estão aqui nesse curso tem a sua proposta curricular, ou do município ou do estado, que já definiu quais são as aprendizagens essenciais. A base não é currículo, ela é uma referência para os currículos das redes e das escolas. O que são essas aprendizagens essenciais? Elas são combinações de conhecimentos, de habilidades, de atitudes e de valores. Vejam, combinação. Então, quando eu estou avaliando língua portuguesa, eu não vou avaliar a capacidade do aluno memorizar, a capacidade do aluno decorar. Não, né? Eu vou avaliar a capacidade do aluno argumentar frente a um problema, utilizando a criatividade, a sua capacidade de trabalhar em equipe, a sua empatia, a sua capacidade de estar lidando com a diferença, com as opiniões múltiplas de todos que estão na escola, né? Então, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de algo que não é decoreba. Nós estamos falando de uma competência que é mais complexa e que o SAEB de hoje não avalia, né? O PISA avalia habilidades complexas, o SAEB não avalia. Próximo slide. Então, o primeiro ponto na implementação da BNCC, que todos vocês precisam acompanhar e compreender, para poder trabalhar com as equipes das escolas, é compreender as 10 competências gerais. Segundo ponto é garantir que as aprendizagens essenciais da base curricular e do currículo do seu estado ou do município sejam desenvolvidas no currículo, na pedagogia, no projeto pedagógico da escola e nas avaliações formativas que a escola faz. É muito importante que vocês contextualizem os conhecimentos, né?
Cada município tem uma realidade, cada estado tem uma realidade, por isso que a base não é currículo, ela é uma referência, para que a proposta curricular possa contextualizar e usar as novas tecnologias. Sem as novas tecnologias é impossível avançar. O próximo slide, por favor. Então, diante desse quadro, a pergunta é: como é que o aprendizado será verificado? O que nós podemos considerar como evidência de que o objetivo específico de aprendizagem da Base Nacional Comum ou da proposta curricular em relação a uma competência específica foi ou não atingido? Quais são os comportamentos ou habilidades que podem ser associados a um estudante para verificar se ele atingiu ou não um determinado objetivo de aprendizagem? Isso é bem complicado de fazer, né? Para isso, as escolas vão precisar de muita capacitação para poder trabalhar os seus currículos, trabalhar as avaliações formativas e os professores e professoras conseguirem acompanhar o processo de aprendizagem e saber avaliar se o objetivo de cada aprendizagem foi ou não atingido. Próximo slide, por favor. Eu entro agora numa área, assim, que é algo que o Instituto Ayrton Senna está fazendo, e tem vários outros aí fazendo, que é como pensar a avaliação das competências gerais. O Instituto Ayrton Senna, ele começou a desenvolver um grande projeto que está em desenvolvimento, que já foi aplicado no estado de São Paulo, né? Que é como fazer essa avaliação do futuro e conseguir avaliar as 10 competências gerais da base. Então, vocês veem que lá estão aqui, olha, em relação ao conhecimento, quais são as habilidades que eu vou precisar usar para avaliar os conhecimentos? Quais são as habilidades que eu preciso avaliar para poder avaliar se o aluno desenvolveu o pensamento crítico? Quais são as habilidades que eu preciso avaliar para ver se o aluno desenvolveu o repertório cultural, né? Comunicação, a cultura digital, argumentação, o autoconhecimento e autocuidado, a empatia, a responsabilidade e a cidadania. Ou seja, o Instituto Ayrton Senna está desenvolvendo um grande projeto a partir do projeto de avaliação socioemocional, que eles já fazem, né? Eles estão desenvolvendo um projeto mais complexo e mais ambicioso, que é a avaliação do futuro. Não está pronto ainda, mas já há tentativas nesse sentido, né? O próximo slide aí já mostra que essa preocupação do Instituto Ayrton Senna, ela está presente no PISA. Se eu olho a avaliação do PISA de 2000 até agora, eu vejo que o PISA foi mudando nesses últimos 20 anos as matrizes de leitura, as matrizes de matemática, as matrizes de ciências, né? E nesse ano de 2022, o PISA avaliou o pensamento criativo, avaliou a criatividade. Para isso, o PISA desenvolveu uma série de estudos para poder desenvolver itens que são apresentados nas plataformas digitais, são itens adaptativos. Deixa eu desligar isso aqui, porque meu ar-condicionado está tão congelado que eu estou ficando rouca. Desculpa. Então, assim, o PISA, para avaliar a criatividade e o pensamento criativo, ele está desenvolvendo plataformas digitais. Plataformas digitais que fazem uma avaliação adaptativa, né?
Então, o aluno ele é avaliado na plataforma e a própria plataforma ela pede para o aluno para saber como é que ele vai resolver um determinado problema. E o aluno pode seguir uma direção ou outra direção. E a inteligência artificial corrige esses testes de avaliação da criatividade para ver, né, o raciocínio do aluno. Então, um aluno pode desenvolver um raciocínio completamente diferente do outro, mas o resultado de ambos está correto. Interessa o processo de argumentação, né, e a criatividade do aluno para desenvolver um determinado problema. Nós não temos a menor ideia de como fazer isso no Brasil, né? O Brasil está muito longe do que o PISA já está fazendo. O PISA avalia a interdisciplinariedade na área de leitura, na área de ciências, na área de matemática, usa as plataformas adaptativas, utiliza a inteligência artificial para corrigir, dá uma enorme prioridade ao meio ambiente, à diversidade, aos direitos humanos, né, a diversidade de gênero, a diversidade racial, dá uma prioridade ao bem-estar coletivo, enfim, o PISA está muito além das nossas avaliações aqui no Brasil, mas é muito além, né? Então, o PISA, ele foi mudando ao longo do tempo, e o SAEB no Brasil não mudou. O SAEB de 2001 até agora, ele usou a mesma matriz de referência, né? Só em maio do ano passado é que o INEP divulgou uma primeira matriz mais atualizada do SAEB, mas ainda assim muito insuficiente para avaliar as 10 competências gerais da base que devem estar presentes em todos os anos, né? O próximo slide vai mostrar para vocês o que o PISA já começou a fazer em relação à avaliação das competências socioemocionais, né? Então, o PISA desenvolveu esse modelo dos 5 Big Five, né, que é o desempenho de tarefas, estabilidade emocional, a colaboração, os indicadores adicionais, abertura ao novo, o envolvimento com os outros, né? Isso aqui o PISA já está fazendo, já fez uma grande avaliação socioemocional dos alunos, e o Instituto Ayrton Senna, a partir dessa matriz do PISA, desenvolveu, acrescentou algumas outras dimensões a essa matriz dos 5 Big Five, né? Inclusive, é importante lembrar que o Instituto Ayrton Senna trabalha com a OCDE, né, no projeto de avaliação socioemocional. Então, o próximo slide vai mostrar que, de acordo com essa avaliação do Instituto Ayrton Senna, socioemocional, eles aplicaram as provas, os questionários, né, em São Paulo, e verificaram, comparando 2018 com 2020, uma enorme queda no desempenho dos alunos no final de 2020, devido à pandemia. Depois, eles aplicaram a mesma prova também no final de 2021 e verificaram, isso ainda não está divulgado, mas também verificaram uma queda no aprendizado dos estudantes. Então, é importante vocês verem como há uma relação entre o desempenho dos alunos, né? Aqui, olha, nós temos lá a abertura ao novo, amabilidade, autogestão, engajamento com os outros, a resiliência emocional. Então, eles aplicaram essa prova nos estudantes para medir essas habilidades e verificaram como os alunos estavam se relacionando com os outros alunos, como é que eles estavam se portando do ponto de vista da violência, etc., e foram verificar como é que estava a queda na pontuação em relação ao engajamento com os outros e como é que estava o desempenho também
na área cognitiva propriamente, e verificaram que houve uma queda, né? O próximo slide, por favor. O relatório do PISA para escolas, né? Eu represento aqui, sou embaixadora do PISA para escolas no Brasil. O relatório do PISA para escolas, ele já faz uma avaliação das habilidades cognitivas em leitura, matemática e ciências de alunos de 15 anos, igual o PISA faz, né? Segue a mesma matriz, a mesma escala de avaliação, ouve os alunos, tem um questionário super interessante para saber o que os alunos pensam da escola, dos seus colegas, dos professores, do aprendizado, e avaliam as habilidades socioemocionais. O próximo slide, por favor. O PISA... Oi, pode continuar. O PISA e o PISA para escolas, para a gente entender aí qual é a diferença, o PISA avalia as competências e habilidades dos alunos de 15 anos para medir o que os alunos sabem e são capazes de fazer em leitura, matemática e ciências, de forma criativa em diferentes contextos, para um país ou para um estado. O PISA para escolas, ele mostra o desempenho da escola, né? O relatório é da escola, é para uso interno de cada escola, é para o professor analisar aqueles dados e poder desenvolver uma série de práticas que vão ajudar no aprendizado do aluno, tá certo? Qual é a diferença, por exemplo, né? O próximo slide, ele vai mostrar, quer dizer, então, o PISA para a escola, ele é comparável com o PISA global. Então, eu posso, pode continuar, eu posso, no PISA para escolas, verificar, por exemplo, né, se a minha escola é comparável com a média obtida no PISA pela China, pelo Japão, pela Finlândia, né? Nós sabemos que aqui no Brasil, né, a Rede Paula Souza, ela tem escolas que têm um desempenho excepcional, tá? Na Rede Paula Souza, em São Paulo, nós temos escolas que estão muito acima da média dos países da OCDE, né? Se nós olhamos Sobral, ontem eu participei de um seminário internacional sobre o PISA para escolas, e Sobral é um município em que as escolas estão usando os resultados do PISA para escolas para poder melhorar o desempenho dos alunos, os professores estão criando redes de colaboração para compartilhar práticas, para ver como os alunos podem melhorar e tudo mais. Por quê? Porque o objetivo do PISA para escolas é, primeiro, ouvir os alunos, né? Medir os resultados. Veja bem, olha lá, olha o que nós estamos fazendo. Nós vamos ouvir os alunos por meio de questionário. Vamos ter uma caracterização das escolas, né? Vamos ter dados e informação sobre cada escola. Cada escola vai fazer uma análise interna dos dados, vai estabelecer redes colaborativas internas e com outras escolas para poder partilhar práticas e para poder atuar e poder propor e implementar ações com base em evidências de resultados da aprendizagem. É isso que é o PISA para escolas. Tem escolas muito boas, como é o caso, já falei, da Paula Souza, muitas escolas já da rede estadual de São Paulo, as escolas do município de Sobral, as escolas da rede estadual do Rio Grande do Sul, que estão fazendo PISA para escolas, né? As escolas, por exemplo, da rede da Fundação Bradesco, né? Tem muitas escolas brasileiras que já estão usando, e tem escolas particulares, tem algumas escolas particulares de São Paulo que estão aplicando PISA para escolas todo ano para poder desenvolver novas práticas com base em evidências, para que os professores aprendam. O objetivo do PISA para escolas pode passar
não é fazer ranking, não é divulgar resultado. Pode passar o próximo slide. Pode passar. Ele não é desenhado para obter resultado individual dos alunos, nem é desenhado para ranking. Vocês veem, não tem uma matéria pública sobre o resultado do PISA for School. O resultado do PISA para escolas é de cada escola, é para uso individual da escola, para uso individual da rede, para uso individual dos diretores da equipe pedagógica da escola, para fomentar o debate interno entre as escolas, entre os professores, e ver como é possível melhorar o desempenho dos resultados de aprendizagem dos alunos, seguindo padrões internacionais do PISA, né, com base em evidências, né? Escolas como o Colégio Bandeirantes, em São Paulo, né? Escolas assim como o Colégio São Bento, no Rio, Andrews, no Rio, escolas de vários estados, em São Paulo tem várias escolas particulares que já aplicam, né? Mas não é para fazer ranking, é para uso dos professores aprenderem a usar dados, trabalhar com evidências. Pode passar, por favor. E agora, então, eu já estou entrando na reta final, quais são os desafios nossos aqui no Brasil? Primeiro, construir matrizes de acordo com a Base Nacional Comum Curricular e com as tendências internacionais, elevar as expectativas de aprendizagem dos nossos alunos associadas às socioemocionais, isso é muito importante, é o que o mundo já está fazendo e o PISA está fazendo, apoiar a formação de professores e gestores, desenvolver uma interpretação pedagógica do SAEB para a escola saber como é que ela vai usar os resultados do SAEB. Não adianta nada eu ter um número e não saber para que serve, né? E fazer uma articulação com as redes. Pode passar, por favor. Né? Então, o futuro do SAEB, ele passa por muita mudança que agora o próximo governo vai ter que enfrentar, né? Como é que vai ser o novo SAEB, com que frequência nós teremos avaliação, vai ser anual, vai ser a cada 2 anos, vai ser censitária, vai ser amostral, qual é a cobertura, vai avaliar a segunda, a quinta e a nona e o 9º ano, vai ter outros anos, além de língua portuguesa e matemática, vai ter ciências humanas, ciências da natureza, vai ter avaliação de língua inglesa, então tudo isso precisa ser definido, para isso é preciso ter uma matriz de referência do novo SAEB, um novo banco de itens, né? Uma revisão dos questionários, inovações tecnológicas e interpretação pedagógica dos resultados. Pode passar, por favor. Então, assim, se eu tivesse que resumir o que precisa ser feito para o futuro do SAEB, eu diria o seguinte: primeiro, eu preciso definir qual é o objetivo do futuro do SAEB. É monitorar a educação brasileira, é subsidiar as políticas de melhoria de qualidade e equidade do sistema, é prestar contas à sociedade. Quem é que vai definir isso? É o MEC, é o INEP, ou é preciso ter um grupo, né, um conselho de governança com a participação dos municípios, dos estados e do governo federal e dos especialistas para que a gente pense como é que deve ser esse futuro SAEB, né? A partir daí é importante comunicar os objetivos do futuro SAEB. A escola, ela não pode ser a última a saber. A escola, a rede, tem que ser a primeira a saber. É preciso ter um plano de comunicação. É preciso alinhar o SAEB à nova Base Nacional Comum Curricular. E é preciso apoiar as escolas nesse trabalho, né? De prestação de contas, de como ela vai usar os resultados, qual é a interpretação pedagógica e tudo mais. Próximo slide, por favor. Né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês verem como é complicado pensar o futuro do SAEB. Quando eu olho a Base Nacional Comum Curricular, tem lá um objetivo de aprendizagem, a competência, a macrocompetência de linguagem na Base Nacional Comum Curricular é utilizar as diferentes linguagens
verbal, oral ou visual motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos de linguagem artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Essa é a macrocompetência de linguagem na BNCC, tá? Próximo slide, por favor. Como é que eu vou medir isso? Como é que eu vou verificar se os estudantes brasileiros, ao final do 5º e do 9º ano, são, principalmente ao final do 9º ano, são capazes de ler e compreender uma variedade de textos literários e progressivamente mais complexos? Quais são as evidências que realmente vão nos permitir afirmar que o estudante brasileiro desenvolveu a competência leitora no nível adequado para sua plena inserção na sociedade brasileira, né? Portugal, por exemplo, está fazendo isso. Portugal está fazendo um grande trabalho com todas as escolas, exatamente para poder desenvolver o SAEB deles, utilizando uma abordagem muito mais ampliada do que é a avaliação de leitura e escrita que nós temos hoje no Brasil, né? Porque Portugal já tem uma matriz que considera todos os meios de comunicação, considera os blogs, as redes digitais, os e-books, né? As diferentes linguagens, a linguagem corporal. Portugal já desenvolveu isso, né? Como é que nós vamos fazer? E o nosso jovem? Como é que o adolescente, o jovem brasileiro, se comporta hoje diante de um texto? Que tipo de texto esse aluno quer ler e quer aprender a se desenvolver, né? Tudo isso vai precisar ser feito. O próximo slide, por favor, né? Esse daqui é um slide que foi apresentado até por uma pessoa que eu acho que ela até já esteve aqui com vocês. É a Filomena, né? Que trabalhou junto com o Mozart na questão da capacitação das escolas, né? Ela usou esse slide numa das... Pode continuar, né? Quer dizer, o que é pensar a capacitação das escolas, dos diretores, dos professores, né? Do que nós precisamos fazer? Nós precisamos utilizar evidências para que esses professores se desenvolvam, para que eles construam uma cultura de colaboração, que é um dos principais objetivos do PISA para escolas, e para que os professores usem as evidências para poder avaliar suas práticas e revê-las no processo de ensino e aprendizagem, né? Então, é muito importante utilizar essas evidências, é importante saber analisar os dados, já existe uma ciência dos dados, né? O Mozart sempre muito preocupado com isso, o Conselho até andou se debruçando um pouco sobre isso, mas não desenvolveu ainda um parecer, né? Mas nós, enfim, entendemos que a análise de dados no processo de melhoria da educação é fundamental, né? Transformar os dados em ação, em conhecimento e combinar com com a nossa abordagem pedagógica, interagir internamente para poder melhorar o processo de aprendizagem dos alunos, né? E tudo isso precisa ser feito para fortalecer as lideranças nas escolas, né? É muito importante nós termos lideranças, professores engajados, coordenadores pedagógicos, diretores de escola, que vão estar fomentando o uso das evidências para melhorar a aprendizagem, para fazer com que a escola não fique naquela leitura, o meu IDEB melhorou, você entendeu o que é o IDEB, que a escola vá lá verificar direitinho o que é o SAEB,
para que serve, como é que eu posso interpretar isso, né? E tudo isso precisa de capacitação, formação dos professores, para que a gente possa avançar. O próximo slide, já estou terminando, é o último, né? Que é como é que nós vamos reduzir as desigualdades por meio de uma gestão com base em evidência. Gente, nós já temos um Fundeb. O Fundeb alterou, melhorou a distribuição dos recursos, aumentou recursos para os municípios mais pobres, uma parcela dos recursos vai ser investida na educação infantil. Uma das principais formas de melhorar a gestão é atrelar os recursos à melhoria do aprendizado. Isso está previsto no novo Fundeb, mas nós ainda não sabemos como vai ser essa redistribuição. Essa redistribuição, obrigatoriamente, vai depender do quê? Do novo SAEB e do novo IDEB, né? É assim, é por meio de um novo SAEB e de um novo IDEB que nós teremos como ampliar recursos para aqueles municípios mais vulneráveis, mais pobres e que mais precisam para diminuir as desigualdades. O próximo slide, por favor. Eu vou terminar com uma frase que eu adoro, que é da ministra da Finlândia, que ela sempre diz que o único modo de melhorar a escola é usar evidências para fazer inovações pedagógicas, criar rede de boas práticas, sempre entendendo que a escola precisa trabalhar com 3 mantras principal: o que eu vou ensinar, como é que eu vou ensinar, como é que eu vou avaliar. Para isso, a escola vai definir os instrumentos de avaliação formativa ao longo do ano, né, para preparar bem o aluno para avaliação somativa ou externa, como é o caso do SAEB, no final do ano, que é uma avaliação externa. E, para isso, o professor, a escola, o gestor, ele precisa entender 3 N's: os números, os nomes e as necessidades. Ela sempre fala, por trás de cada número tem um nome de estudante com diferentes necessidades que os professores e as escolas precisam atender. Então, é disso que se trata. Vocês precisam entender os números, entender que por trás de cada número tem um nome de um aluno, cada aluno vai ter uma necessidade. E é isso que a escola vai ter que fazer na recomposição do aprendizado, para garantir que todos aprendam e para que todos tenham as mesmas oportunidades na vida. Muito obrigada.